Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e nesta aula vamos falar sobre os números diretamente proporcionais. Portanto, os objetivos desta aula serão compreender o conceito de números diretamente proporcionais e utilizar o conceito de números diretamente proporcionais em situações problemas, que são situações práticas do nosso dia a dia. Você se lembra então o que são os números diretamente proporcionais? Você saberia em quais situações nós podemos utilizar os números diretamente proporcionais? Então, vamos relembrar alguns conceitos? Veja, o que cada uma dessas razões tem em comum? Se nós simplificarmos cada uma dessas razões, eu vou chegar à mesma forma simplificada, que é 5/6. Quando isso acontece, quando todas as razões, ao serem simplificadas, elas dão o mesmo valor como resultado, significa que todas essas razões são diretamente proporcionais. Ou seja, todos os números aqui de cima, eles são diretamente proporcionais aos números que estão embaixo. Então, o que a definição nos diz? A definição de números diretamente proporcionais diz que os números racionais x, y e z, quem são esses números x, y e z? São esses números aqui de cima, o 10, o 15, o 20, o 25 e o 30. Eles serão diretamente proporcionais aos números racionais a, b e c. Então, quais são os números a, b e c representados aqui no exemplo numérico? 12, 18, 24, 30, 36, tá? Então, eles serão diretamente proporcionais quando, ao serem reduzidos, ao serem simplificadas, essas razões determinarem o mesmo resultado, tudo bem? Então, vamos para o Praticando 1. Vamos ver se vocês realmente relembraram aí o conceito de razão, proporção e números diretamente proporcionais. Veja, verificar se os números 9, 20 e 25 são diretamente proporcionais a 18, 40 e 50. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem Praticando 1 e, na sequência, eu volto para fazer a correção com vocês.
Vamos lá então? Então, nesse exercício, primeiro temos que montar as razões. Então, montando as razões, eu vou verificar se, ao simplificar cada uma dessas razões, se elas vão determinar o mesmo valor, certo? Então, vamos lá, 9 sobre 18. Então, simplifiquei, a simplificação ficou igual a meio. 20 sobre 40. Então, simplifiquei a fração, né, a razão ficou 1 sobre 2. E 25 sobre 50, olha lá, também deu 1 sobre 2. Como todas essas razões deram o mesmo resultado na sua simplificação, significa que sim, que esses números, 9, 20 e 25, são diretamente proporcionais aos números 18, 40 e 50. Tudo bem? Bom, então aqui é a correção, ó, são diretamente proporcionais. Vamos então para o praticando 2. No praticando 2, são dados 3 números, A, B e C, tais que A mais B mais C é igual a 72. Sabendo que os números A, B e C, eles são diretamente proporcionais aos números 2, 4 e 3, determine o valor numérico de A, B e C. Então veja, o exercício, ele pede para você encontrar os valores de A, B, C. Mas ele deu uma dica, ele já falou que esses números, eles são diretamente proporcionais. Então você sabe também que essa proporção vai dar sempre o mesmo valor, que é igual a 72. Então já fizemos em aulas anteriores um exercício bem parecido. A professora vai dar um tempinho para vocês pensarem, fazerem com calma e na sequência eu volto para fazer a correção com vocês. Vamos lá, pessoal? Então, veja, o primeiro passo é montarmos as razões. Então, qual é a primeira razão? Ó, eu sei que A está para 2, B está para 4 e C está para 3. Bom,
Vamos supor, então, que ele não tivesse dado o valor final, né, o valor dessa proporção. Então, nós vamos dizer que todas essas razões, elas vão dar o mesmo resultado, que é x. Eu não sei qual é esse mesmo resultado porque eu não sei quais são os valores de A, B e C, certo? Mas como o exercício falou que são números proporcionais, eu sei que para ser proporcional, eles devem dar o mesmo resultado. Então, eu vou igualar todas essas razões a x. Na sequência, eu vou isolar o meu A, B e C em função de x. Então, veja, A sobre 2 é igual a x. Então, eu vou pegar esse 2 que está dividindo e vou passar ele para o outro lado multiplicando, certo? Então, eu sei que A é igual a 2 vezes essa proporção, que é x, que nós chamamos de x. B sobre 4 é igual a x, então B é igual a 4x. E C sobre 3 é igual a x. Isolando o C, nós temos que C é igual a 3 vezes x. Tudo bem? Depois que nós isolamos o A, B e C em função da variável x, nós vamos substituir o A, o B e o C em função também da variável x. Então, o A é igual a 2x, B corresponde a 4x e C corresponde a 3x. Como esses três termos apresentam a mesma variável x, eu posso somá-los. Então, eu vou somar 2x mais 4x, 6x, 6x mais 3x, 9x. Esse 9 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 72 dividido por 9 é igual a 8. Então, nós encontramos o valor de x que é igual a 8. Mas, agora a gente precisa encontrar o valor numérico de A, B e C, certo? Porque esse é o intuito do exercício, né? Então, A é igual a 2x. Já que a gente sabe que x vale 8, a gente substitui o x por 8. 2 vezes 8, 16. Então, o nosso A vale 16. Nós vamos fazer o mesmo processo com B e C. Como B é igual a 4 vezes x, 4 vezes 8, 32. E como já sabemos que C é igual a 3 vezes x, 3 vezes 8, 24. Somando esses três valores, então, nós fazemos a prova real e verificamos que a soma dos três dá 72. Então, significa que os valores de A, B e C são 16, 32 e 24, respectivamente. Bom, no Praticando 3, nós temos a seguinte situação. Cláudio é engenheiro e está calculando o material para uma obra que está acompanhando. Para rebocar uma parte da obra e evitar desperdício de material, será necessário preparar 420 kg de uma mistura com cimento, saibro e areia, em partes diretamente proporcionais aos números 1, 2 e 4, respectivamente. Quantos quilogramas de cimento são necessários para realizar essa mistura? Então, essa mistura, popularmente, ela é conhecida como argamassa, como concreto, e nós utilizamos nessa mistura, né, a proporção, o conceito de proporção. Então, a professora vai dar um tempinho para você pensar aí nesse exercício e na sequência eu volto para fazer a correção com vocês.
Vamos lá, pessoal? Então, o primeiro passo é a gente determinar a razão, as 3 razões nesse exercício. Então, vamos lá, ó. Eu vou chamar esses números desconhecidos de A, B e C. Então, eu sei que A está para 1, B está para 2 e C está para 4. E todas essas razões, elas têm que dar o mesmo valor, uma mesma constante proporcional, certo? Como eu não sei qual é o valor dessa constante, eu vou chamar esse valor de x, certo? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é compararmos cada uma dessas razões com x e isolarmos cada letrinha dessa em função de x. Então, esse 1, por exemplo, ele está dividindo, olha lá, ele passou para o outro lado, multiplicando. Então, eu sei que A é igual a 1 vezes o x. Esse 2 está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando. Então, eu sei que B é igual a 2 vezes x. E o meu C? Esse 4 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Ó, só se atentem aqui, que aqui não é B, tá bom? Aqui é a letra C. Então, corrijam aí no caderninho se alguém estiver copiando ou acompanhando a correção por aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Isolei cada letrinha dessa em função de x e como nós já sabemos, a soma desses 3 números tem que ser igual a 420 quilos, que é o que foi dito lá no comecinho do enunciado do exercício, certo? Na sequência, nós vamos substituir cada letrinha dessa em função de x. Eu sei que A vale 1x, B é igual a 2x e C é igual a 4x. Como todos os termos possuem a mesma variável, eu posso somá-los. Então, x mais 2x, 3x, mais 4x, 7x. Esse 7 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, nós temos 420 dividido por 7, que é igual a 60. Então, essa constante proporcional, ela tem que ser igual a 60. Na sequência, eu vou calcular agora os valores. Então, o A, lembra o que é o A? O A é a quantidade de cimento para poder fazer a mistura, né? Então, o A é A sobre 1, que é igual a x. O A é igual a x. Então, como meu x vale 60, eu digo então que eu vou precisar de 60 quilos de cimento para poder fazer essa mistura, ok? Certo? Bom, o objetivo era só encontrar a quantidade de cimento, certo? Ele não pediu aqui para encontrar o valor correspondente a B e C, ok? Vamos então calcular aí o nosso praticando 4. No praticando 4, a quantia de R$ 12.800 deverá ser repartida entre 3 sócios de uma empresa, o sócio A, sócio B e sócio C, em partes diretamente proporcionais a 8, 5 e 7, respectivamente. Essa palavrinha respectivamente significa nessa mesma ordem, na ordem que esses números foram colocados aqui no exercício, ok? Então, calculem aí qual a quantia que cada sócio receberá, ok? Na sequência, a professora vai voltar para fazer a correção com vocês.
Então vamos lá? Primeiro passo então é montarmos as razões. Então veja, eu sei que o sócio A está para 8, o sócio B está para 5 e o sócio C está para 7. O exercício já falou que são valores diretamente proporcionais. Se são valores diretamente proporcionais, essas razões devem ter uma constante proporcional entre elas. Mas a gente não sabe qual é o valor dessa constante, não é mesmo? Então, nós vamos chamar de x. Então, na sequência, nós vamos isolar o valor de A, B e C em função de x. Então, A vai ficar igual a 8x, B igual a 5x e C igual a 7x. Na sequência, nós já sabemos que a soma de A, B e C tem que dar 12.800. Então, nós vamos substituir o A, B e C pelo valor, em função de x. Então, A igual a 8x, B igual a 5x, C igual a 7x. Fazendo a soma, nós temos que 20x é igual a 12.800. Esse 20 que está multiplicando passa dividindo. Então, o meu x é igual a 640. Encontrando o valor de x, nós vamos conseguir calcular o valor que cada sócio irá receber. Para isto, basta substituirmos o valor de x aqui, ó. Então, A igual a 8x, o nosso x vale 640, então eu vou multiplicar 8 vezes 640. Então, o sócio A vai receber 5.120, o sócio B 3.200 e o sócio C 4.480 reais, ok? Então, caso você queira fazer a prova real, é só substituir, o valor recebido por cada sócio. A somatória desses valores tem que ser igual a 12.800, ok? Portanto, aqui está a quantidade que cada sócio receberá. Então, nesta aula, nós vimos sobre a resolução de situações e problemas, envolvendo o conceito de números diretamente proporcionais. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!